Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, queridas, queridos e querides. Hoje eu estou aqui usando esses dias, André, eu não sei se você quem que vai colocar no ar as tabelas, o Guilherme, para mim, né? Eu estou aqui fazendo do Fórum 11h30 um espaço para análise de alguns dados que me parecem muito importantes para que a gente entenda o processo eleitoral, né? E aí, nesse Fala Rovai de hoje, eu vou trazer aqui um estudo produzido junto ao pessoal da Dataforum, o René Guedes e o Edgar Piscino em especial, que separaram para a gente conversar aqui hoje como foi a eleição nas 50 cidades brasileiras, né? Já produzi um texto que deve estar indo para o blog daqui a pouco, né, com esses dados. Em linhas gerais, Bolsonaro e Lula empataram nas 50 maiores cidades brasileiras. Então, quando o Bolsonaro falar para um bolsonarista, fala assim, os atrasados votaram no Lula, no Lula. As pessoas que desenvolvem o país votaram no Bolsonaro. Falou, querido, você está olhando só a espuma dos dados, que é fazer aquela distribuição de região sul, norte, que aliás é altamente preconceituosa e que o Bolsonaro falou na live lá. Aliás, precisa mandar aquilo para o Nordeste. Ele falando, porque os estados onde tem mais analfabetos votaram no Lula. Mas a verdade é que nas 50 maiores cidades brasileiras, o Lula empatou com o Bolsonaro, tendo uma vantagem de 102 mil votos. Foram 16.664.000 votos para o Lula e 16.562.000 votos para o Bolsonaro. Ou seja, Lula ganhou. Agora, Guilherme, vamos fazer o seguinte, coloca para mim aí a tabela para a gente mostrar para o pessoal da diferença onde o Lula ganhou. O Lula ganhou em menos cidades, ganhou em 19. O Bolsonaro ganhou em 31. Mas o Lula ganhou, por exemplo, bem em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, o Lula ganhou bem. O Lula ganhou bem em Salvador. Quando eu falo bem, é bem mesmo, não é de pouquinho. As vitórias do Lula foram vitórias mais avassaladoras do que as vitórias do Bolsonaro. Veja só, aí vocês estão vendo o mapa. O Lula teve 657 mil votos a mais que Bolsonaro em São Paulo. O Lula teve 655 mil votos a mais do que Bolsonaro em Salvador, onde ele teve 67% dos votos. O Lula teve 271 mil votos a mais do que Bolsonaro em Fortaleza, 162 mil votos a mais em Teresina, 147 mil votos a mais em Recife, 134 mil votos a mais em São Luís, 104 mil votos a mais em Feira de Santana. Vou parar por aqui, tem um monte de cidade. O que eu fiz? Peguei as onde ele teve mais de 100 mil votos do que Bolsonaro. Mas o Lula ganhou em São Luís, em Porto Alegre, como o Tarso Genro falou aqui, São Bernardo do Campo, 54 mil votos a mais em São Bernardo do Campo. Aracaju, Jaboatão, de Guararapes, Juiz de Fora, Natal, Mauá, Belém, Osasco, João Pessoa, Niterói e Ananindeua. Então, ele ganhou em 19 cidades. O Bolsonaro, por outro lado, vamos trocar a tabela, por favor, Guilherme, e coloca do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou em 31 cidades. Mas veja, aonde ele teve maior diferença de votos? Foi Curitiba, 264 mil votos. Depois Brasília, com 200 mil votos. Manaus, 192,
vou aqui aumentar aqui porque eu não consigo ler. Goiânia, 182. Joinville, 164 mil, onde ele teve uma votação expressiva do ponto de vista percentual, 68,98. Talvez tenha sido a maior derrota do Lula. Foi a maior derrota do Lula nas 50 maiores cidades brasileiras, foi em Joinville. Aí, Rio de Janeiro, ele ganhou por 127 mil votos, mas um empate técnico ali, 47 a 43,5. Londrina, 121 mil votos. Campo Grande, 110 mil votos. Aí ele ganhou em Nova Iguaçu, São José dos Campos, Sorocaba, Caxias, Duque de Caxias, Campos de Goytacazes, Cuiabá, Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um empate técnico, mas deu 60 mil votos a mais para ele. Porto Velho, Campinas, Ribeirão Preto, Vila Velha, Maceió e por aí vai, até chegar em Santo André, que foi a cidade onde ele ganhou, mas por apenas 3.300 votos, em que eu ouso dizer que vai ter virada pró-Lula. Né? O Bolsonaro teve 43,42% e o Lula 42,66%. Ele ganhou também em Contagem, que é governo petista, ganhou em Guarulhos, onde tradicionalmente o Lula ganha, mas ele ganhou em Guarulhos de 20 mil votos. Eu acho que vai ter mudança para o segundo turno aí. Enfim, por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Porque 35 milhões dos eleitores, aproximadamente, 33 milhões de votos úteis, como a gente viu, estão 33 milhões só de Lula e Bolsonaro, fora o da Tebet e do Ciro. Então, são uns 36 milhões, mais ou menos 35, estão nessas 50 cidades. O Collor, em 89, quando fez campanha, ele só se deslocava nessas cidades. Ele pegava um jatinho, ele de Ribeirão Preto para São José, de São José ia para, Rio de Janeiro, São Paulo, tal. Ele fazia essas cidades e, a partir delas, ele radiava influência para outras, usando os meios de comunicação dessas cidades para poder falar com o povo da região. Essas cidades têm potencial de decisão e a possibilidade de Lula aumentar o placar em algumas delas, em especial São Paulo. São Paulo, que é xingada, um puta lugar atrasado, São Paulo, até eu às vezes faço isso de forma injusta. São Paulo capital, não. São Paulo já elegeu uma nordestina, né, de esquerda, Erundina, uma sexóloga, psicóloga sexóloga de esquerda, era de esquerda na época, Marcos Suplicy, um professor de classe média, tal, mas também de esquerda, o Fernando Haddad, e levou o segundo turno na última eleição o atual deputado mais votado do estado, o Guilherme Boulos, com origem no movimento do sem-teto. Então, São Paulo não é assim o túmulo do samba, do ponto de vista da capital. E ali foi onde o Lula ganhou a sua maior diferença de votos entre todas as 50 maiores cidades. Resumindo, vamos continuar fazendo esses estudos aqui. Já tenho mais um preparado para amanhã, que é os votos de Lula, de Ciro e Tebet, onde eles estão e como podemos, como deve ser a campanha em eleições, para ajudar, para contribuir a partir do Dataforum, deste blog, deste programa, para as análises que, talvez, em várias cidades e estados espalhados por aí, as pessoas podem começar a pensar em estratégias, não só dentro dos partidos, dos movimentos sociais, da academia, das artes, da cultura, enfim, de todos os cantos, para derrotar o fascismo no dia 30 de outubro. Queridas e queridos e querides, era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todos, todos e todas. E desculpe pelas travadas para quem está assistindo ao vivo. Mais 3 horas está no ar de novo, aí você pode ver integralmente. Beijos!